Bíblia, Gênesis 1, 26. Nós estamos falando a respeito de áreas de influência, ou lugares de influência, lugares aos quais o Senhor nos convida como igreja para estarmos, e para ali nesses ambientes, nós exercemos o chamado do Senhor para as nossas vidas, amém? Vocês estão entendendo? Então nós ouvimos semana passada, vamos continuar ouvindo hoje, nos próximos domingos, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre as 7 áreas de influência, sobre os 7 lugares onde o Senhor nos convida para exercermos a influência, para manifestarmos o reino de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre governo, amém? Então eu acredito que o Senhor vai trazer ao nosso entendimento uma transformação de mentalidade. O Senhor vai renovar a nossa mente para que a gente venha aprender um pouco mais sobre a visão de Deus em relação ao governo e sobre como nós, como cristãos, vamos ocupar esses espaços, amém? Então, Gênesis 1, 26, todos acharam? Estavam com saudades de pregar aqui, já tinha bastante tempo que eu não pregava. A palavra do Senhor diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora repita comigo, domine. Irmão, mas só quem almoçou hoje, amém? Repita comigo, domine. Amém, até aí. Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Agora repite comigo mais uma vez. Dominai. Dominai. Amém. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém? Pode se sentar. Essa passagem, ela traz uma direção poderosa de Deus para nós. Eu vou ler o que está escrito numa outra versão, para que a gente compreenda um pouco melhor o texto. A Bíblia Mensagem, ela traduz da seguinte maneira, no 26, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis. No 28, a mensagem diz da seguinte maneira: assumam o comando, sejam responsáveis. Amém? Quando Deus cria o homem, Ele estabelece aqui nesse momento uma aliança para com o homem. E dentro dessa aliança, Deus coloca uma série de propósitos e algumas ordens para esse relacionamento. A aliança, nós sabemos que ela é uma espécie de contrato. Amém? Quantos aqui já firmaram um contrato? A gente firma um contrato a todo tempo. Quando você faz uma compra, você está firmando um contrato. Quando você aluga uma casa, quando você compra um veículo, tudo isso são espécies de contrato. E num contrato a gente tem obrigações, né? Tem deveres e tem direitos. Então quando Deus cria o homem, Deus estabelece ali com o homem uma aliança, Ele estabelece ali um contrato. E dentro desse contrato Deus coloca algumas coisas para o homem, algumas garantias, alguns direitos, mas Deus também coloca ali alguns deveres. E é interessante porque nós vimos aqui em 2 momentos a qual Deus fala com o homem que ele deveria dominar, que ele deveria exercer governo, que o homem deveria exercer autoridade. Primeiro, antes de criar o homem, quando Deus estava falando consigo mesmo. Ali Deus estava falando com a corte celestial, com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava dizendo. Por isso ele fala, façamos. Estava no plural, estava começando. Vamos fazer o homem dessa forma. E que o homem domine, que o homem governe. Depois que o homem já foi criado, no 28, ele dá uma direção para o próprio homem. Ele está dizendo para o próprio homem, você deve governar. Você deve exercer domínio. Então a gente entende que o mandamento, que o mandato de Deus para o homem é que ele governe, amém? Porque o que é mandato? Mandato está relacionado àquilo que nós somos encarregados de fazer. Está relacionado à missão que nos foi dada. Se nós olharmos no contexto político, por exemplo, é a concessão de poderes para que alguém realize uma determinada tarefa, amém? Então Deus estabelece ali em Gênesis um mandato para o homem. Todas as ordens, todas as direções que Deus coloca aqui no Gênesis são direções que Deus deu para que o homem exerça na vida aqui na terra. Foi estabelecida na aliança entre Deus e o homem. Só que isso é um assunto que nós vamos falar numa outra oportunidade. Nós vamos focar aqui em 3 desses mandatos, em 3 ordens de Deus para o homem, pelo menos, amém? Há primeiramente um mandato espiritual.
que está relacionado ao relacionamento de Deus para com o homem. Abra sua Bíblia em Gênesis 2,16. Nós vamos ler bastante Bíblia, então deixa sua Bíblia aberta aí. Nós vamos tentar destrinchar bem alguns assuntos aqui. Gênesis 2,16. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim você comerá livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então primeiro Deus coloca um mandamento espiritual para o homem. Deus é eterno, tudo aquilo que Deus faz é eterno, e Deus se manifesta na eternidade, amém? Então Deus cria o homem também eterno. Por incrível que pareça, o homem não foi criado para perecer, ele foi criado para viver na eternidade com Deus. Mas o homem comete um pecado e por consequência do seu pecado, então a morte entra no mundo. Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então assim todos os homens pecaram. Então veja que antes do homem pecar, não havia morte. A Bíblia não fala sobre morte. Deus cria o homem para que o homem pudesse desfrutar eternamente da presença dele. Mas o homem quebra esse mandato espiritual. E a consequência disso é a morte. O segundo mandato no qual nós vamos trabalhar, mais tarde nós vamos desenvolver o assunto. É um mandato social. Como que o homem deveria se relacionar com a sua família? Gênesis 2,18, um versículo mais à frente. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Em algumas versões vai estar dizendo uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea. Então o segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é sobre a relação do homem com a sua família, o governo na família. Deus criou uma mulher que deveria corresponder à missão do homem. Mas a gente vê que um pouquinho mais à frente aqui o que acontece é diferente. A mulher induz o seu marido ao pecado. E o marido também, não compreendendo a sua própria missão, também é levado ao pecado. Então houve um erro da parte dos dois. Nenhum dos dois havia compreendido a sua missão e são levados para o pecado. E é engraçado que uma das primeiras consequências que a ação do pecado promove é a inimizade entre o homem e a mulher. É surpreendente, porque quando Deus chega ali para falar com o homem no jardim, cada um joga a responsabilidade no outro. Deus vira para Adão: Adão, o que você fez, Adão? E Adão fala assim: foi a mulher que você me deu. E a mulher vira falar assim: foi a serpente não tinha ninguém para falar, e ela foi rastejando embora. E assim, a consequência foi justamente essa inimizade. E o terceiro ponto é um aspecto cultural, um mandato cultural. O nosso relacionamento com a sociedade. Em Gênesis 4 a gente vai ver que ali ocorre o primeiro homicídio. Um irmão mata o outro irmão. E a sequência do capítulo 4 é terrível. É incesto, é outro homicídio, é adultério, é uma série de coisas. Ali no comecinho da humanidade. Então vocês já estão entendendo como que no começo nós rompemos com aquilo que Deus mandou a gente fazer? Como que logo no comecinho nós já quebramos uma série de coisas que Deus havia estabelecido para o homem? Como que desde o princípio Deus deu direções para o homem como ele deveria administrar todas as coisas. Mas o pecado fez com que nós viéssemos quebrar a nossa aliança. E como quebra da aliança, nós perdemos os direitos que nós tínhamos. Mas Jesus, quando ele morre naquela cruz como sacrifício, como oferta agradável a Deus, ele reestabelece a aliança que havia sido quebrada. E Jesus nos reinsere no mesmo lugar que nós tínhamos direito no começo. Aquilo que Adão perdeu pelo pecado, Jesus veio reestabelecendo. Então o lugar que Jesus nos coloca, que ele nos concede, é no mesmo lugar que nós deveríamos estar antes da queda. Vocês entendem isso? Então as direções que Deus tem para nós, para que a gente viva uma vida plena, para que a gente governe como a palavra de Deus nos direciona, está garantida a nós através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então Jesus te chamou para governar, amém? Nós estamos ainda introduzindo a palavra, amém? Nós somos chamados para estar num lugar de governo, num lugar onde a gente exerce a autoridade. Deus estabeleceu isso. A gente às vezes tem preconceito com essas coisas, tem dificuldade de entender a importância de exercer a autoridade, quando sempre foi a vontade de Deus que o homem exercesse a autoridade. Jesus direcionou isso, o Deus direcionou isso para Adão. Mas nós precisamos compreender a seguinte coisa: agora que Jesus nos reinsere nesse ambiente,
Agora que nós estamos novamente no lugar onde nós deveríamos sempre estar. Mas nós não estamos mais no jardim do Éden. As coisas já não são tão boas como eram ali. A terra já não produz tão facilmente o alimento. Nós já não temos tanta autoridade assim sobre a criação, sobre os animais, sobre todas as coisas, não é verdade? Não vai achar que você vai chegar por aí, vai pegar um animal feroz e vai poder domesticá-lo facilmente, vai poder dar uma ordem para ele, as coisas vão acontecer, não. Por quê? Porque a criação foi corrompida pelo pecado. Então nós precisamos entender que nós estamos no mundo corrompido pelo pecado. Porém, nós não somos desse mundo, amém? João 17, Jesus ora, faz uma oração espetacular. Se tem um versículo, um capítulo na Bíblia que me chama muita atenção, é a oração de João 17. Eu acho que nós precisamos meditar mais sobre alguns versículos, sobre algumas palavras que são chaves, são fundamentais para os nossos ensinamentos. E João 17, no 15, Jesus fala mais ou menos assim, parafraseando, ele fala com o Pai, olha, eu não peço ao Senhor que tire eles desse mundo. Eles vão ficar aqui nesse mundo. Ele não pediu para que os discípulos fossem transportados para uma outra dimensão. Mas ele fala, eu peço ao Senhor que o Senhor os guarde nesse mundo, no meio do mal. Eles estão no mundo, o Senhor não vai tirar eles do mundo, mas que o Senhor os guarde. Porque o mundo já não está mais dentro deles. Eles estão no mundo, mas o mundo já não está mais dentro deles. E assim é exatamente nós, por isso o mundo nos odeia. Porque existe algo dentro de nós que é incompatível com esse mundo. Que não cabe nesse sistema, que não se amolda a esse século. Que não encaixa nesse estilo de vida. Por isso há todo um ódio do mundo para conosco. Porque esse mundo está desformado, está fora de forma. Os meus meninos, eles têm um brinquedo, é um carrinho que ele vem com várias formas geométricas e as pecinhas para você encaixar ali. Acho que você já viu um brinquedinho desse. Aí tem um triângulo, aí você coloca o triângulo ali, aí tem um círculo, o polígono, vai aquelas forminhas todas lá. E às vezes, quando eles são bem pequenininhos, é normal você ver eles tentando encaixar uma peça que não dá certo, não tem a forma naquele lugar. E da mesma forma é tentar nos encaixar em algumas coisas, nós não vamos nos encaixar. E da mesma forma, em contrapartida, também é encaixar algumas coisas dentro de nós. Já não pode haver mais conexão, mas nós ainda estamos nesse mundo. Então, pastor, esse é o nosso desafio. Como que nós vamos ocupar essas áreas de influência? Como que nós vamos exercer o nosso chamado? Como que nós vamos manifestar o reino de Deus nesse mundo corrompido, caído, que não nos encaixa? É simples, irmão. Por uma renovação de entendimento. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Romanos 12, 2 diz, Romanos 12, 1. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ele fala da seguinte maneira, eu rogo a vocês, meus irmãos, rogo a vocês, ele estava implorando aquela igreja. Ele estava dizendo que vocês apresentem o corpo de vocês, a sua matéria, a sua vida, você mesmo, isso que você está vendo, apresente isso a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso é um culto racional, um culto com entendimento. Quando você apresenta a sua própria vida, o seu próprio ser a Deus, você está cultuando a Deus com entendimento, você compreende o que você está fazendo. E as pessoas que estão ao seu redor, elas estão compreendendo o estilo de vida que você leva, porque isso é a maneira correta de cultuar a Deus. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Não é simplesmente participar de uma reunião, não é simplesmente tirar 2 horas do seu tempo e declarar algumas canções, mas é entregar a sua própria vida de uma forma racional a Deus. Isso reflete nas pessoas que estão aí fora. E Paulo continua dizendo, eu ainda peço a vocês que vocês não se amoldem à maneira de pensar desse mundo, não pensem como esse mundo, mas que vocês sejam transformados através da renovação do seu entendimento. Porque se vocês fizerem isso, ou seja, se vocês renovarem o seu entendimento, a maneira de pensar, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então olha como que é poderoso se nós entregarmos a nossa vida como um sacrifício a Deus. Sacrificar é fácil, irmão. Sacrificar tem preço. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo para o mundo como é a maneira que eu devo viver. E quando eu faço isso, eu estou renovando a minha mentalidade. E incentivando as pessoas a renovarem a mentalidade delas também. E quando eu renovo a minha mentalidade, eu sou transformado. Ou seja, somente quem não se conforma é que experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós nos conformarmos, se nós entrarmos na forma desse mundo, nós nunca vamos experimentar plenamente o que Deus tem para nós. Só que nós somos muito influenciados
pela nossa cultura, pela filosofia, por diversas coisas que moldam o nosso estilo de vida. Você pega, por exemplo, a filosofia moderna, os grandes pensadores, os filósofos mais conceituados, eles praticamente destruíram as bases daquilo que nós afirmamos ser verdade. Quando você estuda os grandes pensadores, você vai ver como que eles vêm quebrando os paradigmas, aquilo que foi posto como verdade. E hoje, um dos grandes problemas que nós enfrentamos como igreja é que tudo é relativo. Nós vivemos uma geração que nem se fala em verdade mais, hoje se fala em pós-verdade. Tudo é relativo. E relatividade é meia-verdade, mano. E deixa eu te dizer uma coisa, pior do que uma mentira é uma meia-verdade. A meia-verdade, ela pode fazer um estrago maior do que uma mentira. Porque se um mentiroso chega para você, vamos dar um exemplo de uma situação caótica, e ele fala, meu irmão, o mundo está acabando lá fora e tem um cometa que está vindo, vamos para uma coisa bem hipotética, bem mentirosa. E você não viu a notícia não, vamos embora, vamos correr para os montes, vamos fazer alguma coisa, vamos vender tudo que a gente tem, vamos procurar um abrigo, porque o mundo vai acabar. Você vai acreditar, irmão? De cara, esse cara é um mentiroso. No mínimo você vai sair na janela e vai dar uma olhada se está tudo normal, vai olhar as notícias na internet. Mas você quer ver o poder de uma meia mentira? É quando alguém prega a palavra de Deus, dizendo para você que você não precisa se preocupar tanto com a volta de Jesus. Isso destrói, irmão. Pior do que alguém falar para você que o Apocalipse chegou e você ficou, é falar com você que você pode negligenciar o seu preparo em relação à volta do Senhor Jesus. Não é bem assim, irmão. Você não precisa viver em tanta santidade. Você não precisa se preocupar tanto com essas coisas. É pior o estrago. Porque isso vai moldando a sua maneira de pensar. E os seus próximos dias vão ser relaxadamente, porque você moldou o seu pensamento. Então hoje as bases da nossa sociedade é moldada em meias verdades. Hoje falar a verdade ofende. Eu não posso falar determinadas coisas que eu ofendo. Se eu afirmo algumas coisas que eu estou ofendendo, se eu falo que o padrão bíblico de casamento é homem e mulher, e que o padrão bíblico não só de casamento, de relacionamento, é homem e mulher casados debaixo da bênção de Deus, eu ofendo metade das pessoas que estão me ouvindo, porque elas têm um monte de filosofias, um monte de concepções, um monte de experiências de vida, de bagagens que moldaram o seu próprio pensamento. Então eu vou falando meia verdade, para não ofender. Se eu falo a respeito de sexualidade, de gênero, de dinheiro, uma série de coisas, eu ofendo, porque o seu pensamento foi moldado. Então a gente tem esse grande problema hoje, do relativismo. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele, as coisas de Deus não são relativas. Repita mais uma vez, as coisas de Deus não são relativas. Outro ponto que nós precisamos tratar. Hoje nós vamos bem devagar, meu irmão. Nós vamos tentar abrir nosso entendimento para alguns estudos que Deus tem nos dado. Nós somos atraídos nesse momento por uma cultura de gratificação instantânea. O que é uma gratificação instantânea? Eu quero um resultado rápido, eu quero algo que me satisfaça de imediato. Você quer ver um exemplo? A nossa vida nas redes sociais. A maneira com que eu administro as redes sociais. Eu posto uma foto nas redes sociais, a foto está linda, está bonitona, todo mundo dá um like, todo mundo comenta. Rapidamente eu estou trocando a foto. Por quê? Pelo meu desejo que alguém dê um outro like, que alguém comente, que alguém elogie, que alguém fale uma coisa. Comprei uma roupa nova, tem que pôr, porque alguém tem que me elogiar. Se ninguém me elogiar, eu me sinto mal. Comprei um carro, eu tenho que mostrar. Eu não compro as coisas mais porque elas me são úteis, eu compro porque elas são bonitas aos olhos dos outros. Porque isso vai me render uma gratificação instantânea. Antigamente você comprava um hambúrguer por R$5, mano. Hoje em dia um hambúrguer é 12, porque é gourmet. Porque fica bonito na foto, porque decoraram o hambúrguer todo. É sério, se você é comerciante, se você trabalha com vendas, pode perguntar ao pastor Éder. Uma das ferramentas mais importantes hoje na venda é justamente se aquilo que você vende, se aquilo que você produz, o seu produto, ele vai repercutir nas redes sociais, se vai produzir uma imagem positiva nas redes sociais. Eu não sei a palavra certa, o termo certo, mas vai produzir um engajamento nas redes sociais. Então não se vende mais um produto, se vende experiência. Isso é incrível. Você pega o McDonald's, você pega essa galera, um hambúrguer ruim, mano, pelo amor de Deus, R$17, um negocinho pequenininho, mas ele está vendendo o quê? Experiência. Todo mundo ama, acha bonito, postar na internet, tirar uma foto. Pode ser até mais ou menos o sabor. Eu particularmente não gosto, mas é a experiência que vende, a cor.
Porque nós somos uma sociedade que queremos uma gratificação instantânea. Tem que produzir um prazer instantâneo. E isso reflete na maneira como nós estamos relacionando com Deus. Mas Deus não é um Deus de coisas novas e nem um Deus de coisas velhas. Deus é um Deus de coisas eternas. Tudo que Deus faz não é novo nem velho, é eterno, tem fundamento. É novo para nós, para esse tempo, para essa estação. Aquilo que foi, um dia também já foi. Aquilo que já foi um dia, vai ser de novo. E assim vai o ciclo, se repete as estações. Mas a gente fica tão iludido, querendo viver a novidade, experimentar a novidade, e nos perdemos nos fundamentos. Perdemos as coisas que são eternas. E é engraçado porque tudo que Deus faz é eterno, mas tudo que o homem faz é perecível. Por isso a Bíblia diz que as obras da carne são corruptíveis. Corruptível é aquilo que se perece, que pode ser corrompido, mas as obras do Espírito, elas não são corruptíveis, elas são eternas. Então tudo que eu produzo de mim mesmo, minhas experiências, minhas vivências, é corruptível. Meu dinheiro, meu salário, meu emprego público, as estabilidades que eu julgo ter, tudo isso é corruptível, pode ser roubado, mas aquilo que eu produzo no reino de Deus é eterno. Por isso Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra, porque aqui na terra o ladrão rouba, a ferrugem come, a traça corrói, mas ajuntei tesouro no céu, porque lá é eterno. Então Deus nos chama para experimentar um status na eternidade. Eu estou tratando aqui só apenas alguns pontos que a queda roubou de nós. Quando o homem peca, nós perdemos algumas dessas coisas. Nós perdemos o controle, deixamos de governar e passamos a ser governados, moldados pela cultura, moldados por esse século, por esse mundo. Mas nós precisamos entender nessa noite que o Senhor nos chamou para exercer governo, exercer domínio, voltar a governar, sermos responsáveis. Amém? Vira para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: governe. Mas fale com fé, dá uma sacudida nele e fala: governe. Eu sei que algumas pessoas não gostam que a gente pede para virar para o irmão que está do lado. Então eu vou te pedir mais uma vez, vira para o irmão que está do seu lado e fale para ele: governe. Nós perdemos essas coisas. Quando Deus cria o homem, a palavra de Deus deixa claro que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém? Só que com a queda o homem perde a imagem de Deus. Nós não perdemos a semelhança. As pessoas continuam exercendo o governo, mas para o mal, dominando, oprimindo, fazendo uma série de coisas. Mas nós perdemos a imagem de Deus. A imagem foi distorcida. Então imagine comigo o seguinte: o tamanho da distorção foi proporcional à queda, amém? Se eu jogar meu celular daqui de cima no chão, ele vai fazer um estrago significativo. Mas se eu jogar daqui de cima lá embaixo, o estrago vai ser maior, não vai? Por quê? Por causa da posição que ele ocupa em relação ao chão. Então você pega, por exemplo, Lúcifer. A queda trouxe para ele uma posição que foi proporcional à posição que anteriormente ele estava. Antes ele era anjo de luz, tinha um lugar de prestígio e destaque. Hoje ele é anjo de quê? Das trevas. Hoje ele foge da luz, porque ele estava muito próximo de Deus. Então o homem também estava muito próximo de Deus. E o que a queda fez? Colocou ele muito distante, proporcional. Então antes nós tínhamos condições de fazer muitas coisas que hoje nós só podemos fazer se nós voltarmos nesse lugar através de Cristo Jesus. A imagem de Deus ficou distorcida. Nós temos traços de bondade. Já viu que as pessoas por aí fora falam assim: eu não preciso de igreja para mim ser bom? Eu não preciso de igreja para fazer boas obras? De fato, de igreja você não precisa. Só que essas boas obras que você faz não vão te salvar. São apenas traços de bondade, são apenas resquícios da imagem de Deus no ser humano. Nós podemos sentir compaixão, nós sentimos compaixão até por um animal. A fotinha de um cachorro nos comove. Você chora porque você vê um animal sendo judiado na internet. Não que eu sou a favor de violência, mas não é verdade? Mas não significa que você é bom. São reflexos da imagem de Deus. Então Jesus, quando Ele restaura a nossa imagem, quem nós somos plenamente restaurados naquilo que o Senhor nos chamou para ser. 2 Coríntios 3,18. E todos nós agora, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Nós somos então transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Então agora nós não vamos refletir mais resquícios, mas agora nós vamos refletir plenamente a imagem do Senhor. Assim como um espelho, nós somos chamados para refletir aquilo que Deus é para o homem. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ver em nós a imagem de Deus.
Olha o tamanho da responsabilidade, irmão. Porque Moisés, aqui Paulo estava alfinetando Moisés. Paulo era ousado, irmão. Paulo era ousado, ele estava alfinetando Moisés. Ele estava dizendo, Moisés, ele descia do monte e ele ficava com um véu no rosto, porque ele não queria mostrar para todos que a glória que refletiu ele lá no monte ainda estava se apagando. Moisés já não tinha mais aquele glamour, já não estava tão cheio de Deus assim mais. Mas por vergonha ele ainda escondia. Mas nós somos chamados para refletir sem véu nenhum. Nós somos chamados para refletir plenamente. Nós estamos cheios de Deus. Em nós habita o Espírito do Senhor, que vai fazer com que essa imagem se renove de glória em glória. Olha como que é glorioso o ministério do Espírito em nós. É muito maior do que o ministério de Moisés. Isso é muita responsabilidade, irmão. Então nós somos chamados a manifestar a glória de Deus, a exercer o governo sobre essa terra. Então vamos falar de novo sobre os mandatos que Deus dá ao homem em Gênesis. Como eu disse, sobre o mandato espiritual, é a relação do homem com Deus. Nós podemos citar Davi como um grande exemplo. E trazendo para o aspecto político, que é um assunto que nós também precisamos renovar a nossa mente, aprender sobre isso. Na última eleição a gente viu o reflexo que a igreja teve na decisão do nosso presidente da República. E eu não quero colocar aqui em mérito o quanto ele é bom, o quanto não é esse o assunto que nós vamos tratar. A opinião política você tem a sua, nós não vamos confundir as coisas. Mas, de fato, nós não podemos negar quanto foi importante o papel da igreja nessa decisão. Não tem como negar isso. E quanto cada vez mais a gente vê a participação dos evangélicos na política. E Davi, ele nos dá algumas lições de como governar segundo a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que em 2 Samuel 6, que quando Davi ele vai começar o seu governo, quando ele vai começar o seu reinado, a primeira atitude que ele tem é preparar uma comitiva, um conjunto de homens para ir buscar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o símbolo, a representação máxima da presença de Deus naquele momento. Então a palavra de Deus fala que Deus habitava por cima, como se ele se assentasse ali na arca. Então aquilo era o símbolo máximo da presença de Deus naquele instante. E Davi, quando ele chega no governo, depois de anos de perseguição, anos fugindo, depois de uma série de coisas, quando chega o tempo do cumprimento da promessa, Davi, então, a primeira atitude dele, ele fala assim, eu não posso começar sem antes buscar a presença de Deus. Olha que exemplo maravilhoso que esse homem nos dá para nós governarmos todas as áreas das nossas vidas. Para nós exercermos a nossa vocação, a nossa autoridade, nós não podemos começar sem antes buscar a presença de Deus. E Davi não só prepara uma comitiva, ele vai junto. Ele era um rei, não precisava fazer nada, irmão, só precisava dar ordem. Mas ele começa dando um exemplo. E eu falo muito isso. Os nossos filhos não vão aprender a orar porque a pastora Priscila e a equipe está ensinando ela a orar. Eles vão orar sim até os 14, 13, 14, 15 anos, porque ela ensinou. Depois disso, meu irmão, eles só vão orar se de fato eles viram você orando dentro de casa. Se de fato eles viram você ensinando eles a orar. Isso é muita responsabilidade, eu falo isso como pai, eu sei da seriedade que é isso. Porque as pessoas, elas não seguem aquilo que nós falamos, elas seguem aquilo que nós fazemos. Então não adianta eu falar para você uma série de coisas que você tem que fazer, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Algumas são produtivas, você vai até pegar para você, mas na verdade você vai viver na prática aquilo que você vê as pessoas mais próximas de você fazendo. Olha para a sua vida, o tanto de comportamento igual dos seus pais que você reproduz. O tanto de coisa que você odiava que seus pais faziam com você e hoje você faz com seus filhos. Do mesmo jeito. Talvez você ainda é mais duro. Talvez você torceu o seu nariz e fala, realmente, meu pai e minha mãe tinham razão. Porque foi a forma com que você aprendeu, você viu. E você viu o resultado na pessoa que você se tornou. Então Davi ele dá o exemplo. Nós não podemos pensar que um governo ele é bem sucedido sem a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, que Deus levante homens e mulheres que ocupem esses espaços na política, mas homens e mulheres que entendam a importância da presença de Deus. Eu acredito muito que nos próximos anos do nosso meio vai sair homens e mulheres envolvidos na política. Não pessoas que vão entrar ali para ganhar dinheiro, para trapacear, mas pessoas que têm a vocação. Pessoas que Deus vai trabalhar o caráter, vai trabalhar a vida para que elas possam realmente refletir a luz de Cristo nesses lugares. E nós precisamos orar por isso. Eu quero convidar você como igreja nos próximos dias a nós sermos mais proféticos, amém? A não orarmos mais só pelo Landi, só por Sabaote, mas orarmos pela nossa cidade, Ribeirão das Neves, por Belo Horizonte, região metropolitana, a profetizar pela região metropolitana,
a declarar palavras por Minas Gerais, pelo Brasil, pela nossa nação. Porque Deus só nos vai entregar esse Brasil, essa nação, se nós gememos por esse Brasil. Se nós gememos em oração por Minas Gerais, por nossa cidade, Deus vai nos entregar a chave da cidade. Se nós declararmos profeticamente, eu acredito que nos próximos anos nós vamos ver uma igreja mais profética, que toma a chave das cidades. No livro de Juízes a gente vê homens e mulheres que se assentavam à porta das cidades, que eles governavam as cidades conforme a vontade do Senhor. A gente pega vários homens, a gente pega o próprio Ló, que era um homem completamente errado na Bíblia. Quando ele vai se estabelecer em Sodoma, ele se estabelece na porta da cidade. Ló entendia o símbolo profético que isso tinha. Ele entendia a autoridade, que era alguém estar à porta da cidade, que era governar, exercer domínio sobre o lugar. E com pouco tempo que Ló estava ali, ele expandiu seu território sobre a porta da cidade. Quando alguém chegava em Sodoma, alguém tinha que bater de frente com Ló, bater de frente com seus servos, entender que ele mandava naquela geografia. Olha como que isso era profético. Os judeus faziam isso. E nós, muitas vezes, não entendemos o sentido profético das coisas, de nós ocuparmos os espaços com autoridades. Nós precisamos de homens e mulheres que reconheçam que a presença de Deus é fundamental, irmão. Na administração da sua empresa, na administração do seu lar, da sua família. Eu falei isso aqui um outro domingo, uma outra vez, de como nós somos carentes de líderes, ou melhor, foi no quartel real. Nós precisamos que pessoas se levantem com liderança na sua rua. Eu não posso aceitar que essa rua fique desse jeito que está, cheia de buraco, com lixo para a rua, com mato para todo quanto é lugar. Alguém precisa ligar para a prefeitura. Uma vez acabou a luz lá quando eu morava aqui na Diamantina. Aí acaba a luz, sai todo mundo para a rua, né? Tem gente que você não vê há 10 anos, aí acabou a luz, vai para a rua. Aí o que eu acho mais engraçado é que um vira para o outro e fala assim: você ligou para a CEMIG? Não, não liguei não, fulano ligou. Você ligou? Não, não liguei também não. Está todo mundo reclamando que acabou a luz, mas ninguém ligou. É engraçado, mas às vezes na nossa vida, no dia a dia, nós fazemos isso várias vezes. Reclamamos das coisas, mas não queremos nos levantar com uma autoridade para resolver. Quer ver um exemplo? Nós temos um vereador aqui no bairro, ele é pastor, ele é acessível, você tem uma série de problemas. Talvez você nunca chegou para ele, nunca mandou um WhatsApp, um recado no Facebook. 2 minutos do seu tempo, para ver como ele pode solucionar o seu problema. Aí você reclama, amaldiçoa, diz que o lugar não presta, diz que político não presta, mas não ocupamos o nosso espaço. Deus está levantando autoridades aqui nessa noite, amém? Se levante como autoridade sobre a sua rua, declare profeticamente: esse lugar vai mudar em nome de Jesus. Eu me posiciono, eu vou orar pela minha rua, essa boca de fumo vai sair daqui. Esses meninos vão embora desse lugar, Deus vai abençoar eles, vão converter, Deus vai transformar a vida deles, ninguém vai morrer nesse período, não vai derramar nenhum sangue. Talvez a casa caia, talvez Deus permite que o cara fique preso, mas que Deus o guarde ali, que Deus o livre, mas que esse lugar seja transformado pelo poder do Senhor Jesus, que nós possamos cravar ali as estacas do reino de Deus e declarar que aquele lugar pertence ao Senhor Jesus. Que nós possamos levantar ali uma casa de adoração, uma casa de oração, um lugar que libera palavras de bênção sobre aquele lugar. Que nós possamos declarar ali o reino de Deus, manifestar o reino de Deus ali naquele lugar. Aqui não, aqui há uma embaixada do reino de Deus. Nós somos embaixadores desse reino. E eu não sei se você sabe, a embaixada ela é um território daquele país de origem, não importa onde ela esteja. Isso é muito forte, irmão. Se nós formos na embaixada dos Estados Unidos, na embaixada do Brasil, nos Estados Unidos, aqueles metros quadrados ali não é território americano, norte-americano. Aqueles metros quadrados é território brasileiro. As leis que valem lá dentro são as leis brasileiras. Se você for na embaixada dos Estados Unidos aqui, a lei que vale dentro daqueles metros quadrados não é a lei brasileira. É a lei norte-americana. E assim é no reino de Deus. Na geografia que nós estamos, aquilo que vale é as leis do reino de Deus. O que vale é aquilo que o nosso Senhor estabelece, aquilo que Ele disse. O que vale é a autoridade que Ele colocou ali. Então Davi compreende isso. Em contrapartida nós temos Saul. Saul foi um cara negligente que reinou a vida inteira sem se preocupar com a arca. A arca havia sido roubada com os filhos de Eli, e Saul nem sequer se importou em buscá-la. Ele governa sem se preocupar com a presença de Deus. E o povo padeceu na mão de Saul. A palavra de Deus fala que Deus o rejeitou. Meu irmão, a gente acha que Deus não rejeita ninguém. Existem alguns jargões gospels, evangélicos, que às vezes ficam mais na nossa mente do que a própria palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode rejeitar um homem. E isso não muda nada em relação ao amor que Ele tem pela humanidade. Porque Ele ama, mas Ele é justo. Ele ama, mas Ele não contamina a sua santidade.
Ele não compactua com a injustiça. Deus pode rejeitar o homem, Deus pode mandar o homem para o inferno. Isso não diminui a bondade dele. Algumas pessoas estão tão dodói que quando você fala que Deus pode mandar um homem para a justiça, elas acham que Deus não, Deus é bom. Ele é bom. Ele é tão bom que Ele nos concedeu o direito à salvação. Você quer? Você não quer? Então, a escolha é sua. Ele é bom. Ele nos deu todo o acesso. Salvação é de graça. Efésios 2. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie disso. Está aí, irmão. Isaías fala, vinde, comprai, comer e beber. É de graça. Só que tem gente que rejeita o maná. Prefere viver comendo as bolotas. Sai da casa do pai, onde havia bondade, e vai comer bolotas. E o que nós podemos fazer em relação a isso? É escolha. Saul viveu a sua vida inteira sem se preocupar. E é tolice nós achar que nós podemos administrar, governar qualquer coisa na força do nosso próprio braço. Tudo que o Senhor nos chama para fazer, meu irmão, nós precisamos da presença dEle. Amém? Segundo ponto, vocês estão me entendendo? O mandato social, que é a relação com a nossa família. E aqui nós vamos tratar alguns pontos bem interessantes. Vamos falar sobre Abraão. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus. Abra ali em Gênesis 11. Gênesis 11, 31. Abraão foi chamado por Deus, mas ele deixou que as influências familiares trouxessem grande embaraço para a caminhada dele. Gênesis 11, 31 fala assim: tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Dá uma parada aí, irmão. Terá era pai de Abraão. A palavra de Deus fala que Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Só que aqui a palavra de Deus fala que Terá tomou a sua família e começou a ir para Canaã. Então nós podemos pensar de duas maneiras aqui. Ou o chamado havia iniciado no seu pai Terá, e ele não havia obedecido ao Senhor completamente no chamado, e parou em Arã, e Deus então continua o chamado para com aquele povo em Abraão, amém? O que é possível, porque algumas promessas de Deus são geracionais. Ou, de uma certa forma, Deus já havia chamado Abraão, mas porque Abraão ainda estava debaixo da autoridade do seu pai, o seu pai que exercia governo sobre a família, Abraão se submete a ele. As duas possibilidades são possíveis. Mas uma coisa que impediu Abraão de caminhar foi que o seu pai, ou impediu o seu pai de viver plenamente a promessa, ele para na terra de Arã e ele morre ali. Aquele homem, talvez ele não entendeu a vontade de Deus. E ele paralisou todo o projeto, todo o plano de uma família. Ele exerceu influência na família de forma que eles não puderam caminhar de encontro à promessa. E talvez Abraão, porque ele deveria sim se submeter ao seu pai, ou talvez porque ele ainda não tinha maturidade suficiente de assumir a sua própria história, retardou o tempo do cumprimento da promessa de Deus ali naquela terra. Então em Gênesis 12, Deus chama de novo Abraão. Olha aí no Gênesis 12. Ora, o Senhor disse agora a Abraão: sai da tua terra. Mas Deus não manda ele sair só do meio da terra. Deus diz: sai do meio da tua parentela. E Deus não só fala no meio da tua parentela, Deus afirma categoricamente o que ele deveria romper: da casa do teu pai. Olha que interessante como que o relacionamento familiar impediu Abraão de cumprir aquele propósito por um determinado tempo. E muitas vezes os nossos laços familiares estão nos impedindo de viver plenamente a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos atingir a maturidade ao ponto de tomar decisões. Se você é jovem, adolescente, está na casa dos seus pais, esquece o que eu estou falando. Compreende a você obedecer os seus pais. Ah, pastor, mas eu já trabalho, tenho minha própria renda, mas você está na casa do seu pai? Esquece. A casa é do seu pai. Não é sua, vai viver a sua vida então. Mas enquanto você está ali, cabe a você se sujeitar. E talvez isso está sendo um entrave para que Deus realize algo na sua vida. Isso ocorre muito.
A gente já viu várias pessoas que chegam para nós e falam: pastor, meu pai, minha mãe, minha família me impede de buscar mais ao Senhor. Então tem uma solução para você. Sai daí. Sai daí, irmão. Assume maturidade. Assume posicionamento na sua vida. Seja senhor da sua história. Um dos pontos que Deus nos dá autoridade é que nós possamos ser senhor da nossa história. É claro que debaixo da autoridade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você for homem e mulher de bem, bem sucedido, de Deus, e você arriscar assumir aquilo que Deus confiou nas suas mãos, assumir o seu sonho, a sua realidade de estudar talvez, de viver uma profissão com honestidade, com integridade, você pode até passar dificuldade, mas Deus não vai te desamparar. Só que a posição na casa dos nossos pais, ela é muito confortável. E eu não falo só no sentido humano, talvez eu estou falando no sentido espiritual. Que você ainda está debaixo de pessoas que te impedem de crescer espiritualmente. E você precisa atingir a maturidade. A palavra de Deus diz que quando nós somos meninos, nós não temos diferença alguma do escravo. Porque embora nós sejamos herdeiros da promessa, da herança, nós estamos debaixo de tutores que administram aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então o menino e o escravo são exatamente iguais. Não faz diferença. Seu pai é rico, mas você é pobre. Seu pai é dono do ouro da prata, mas você é pobre. Não é verdade? Mas a partir do momento que você atinge maturidade, aquilo que o seu pai tem, aquilo que é do seu pai, está sobre a sua posse. E você pode desfrutar daquilo que o seu pai colocou nas suas mãos. Então Abraão começa a romper os seus laços quando ele sai da terra. Jesus repreende o homem justamente por isso, porque ele diz: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa que primeiramente eu enterre meu pai. Ele está falando: deixa eu cuidar das coisas do meu pai primeiro, deixa ele ficar bem velhinho, deixa eu administrar as posses dele, deixa que ele esteja ali tranquilo nos seus últimos dias, aí se não tiver mais nada para fazer, eu vou seguir o Senhor Jesus. E Jesus repreende esse homem que era discípulo. Sabe, irmão, talvez Abraão já fosse maduro o suficiente, mas não entendeu. É como Timóteo, ali em 1 Timóteo 4,12, Paulo instrui ele falando: ninguém despreze a tua juventude, mas seja você exemplo, se posicione, se levante. Seja você, Timóteo, autoridade sobre essa igreja, não deixe ninguém te intimidar, não. Não despreze o dom que foi colocado em você. Nós precisamos atingir maturidade. Nós precisamos nos posicionar. É claro, debaixo das autoridades que Deus constituiu, mas com dignidade, sendo Senhor da nossa vida, da nossa história. Eu preciso entender meu chamado, quem eu sou. Eu preciso ter meu coração limpo ao ponto de chegar para os meus líderes e falar assim: pastor, eu amo vocês, pastor, eu amo vocês, mas eu não dou certo nisso aqui. Eu preciso que você me encaixe em outro departamento, porque isso é minha identidade, é que eu vou fluir melhor, me instrua, me dê sabedoria, me administra. Você concorda comigo? O que você acha? Você acha que eu estou pronto? Talvez nós temos pessoas insatisfeitas em algumas coisas porque não tem um coração limpo, livre para falar. Aí você está gerando frustração em você e nos outros. Nós precisamos ter essa maturidade. O segundo ponto é que Abraão sai, mas ele leva seu sobrinho. Olha para você ver como que os conflitos familiares estavam ali com ele. Uma sucessão de erros, ele não deveria levar Ló. Talvez ele levou por uma dívida de gratidão, talvez ele levou por dó, talvez ele levou porque ele ia sentir saudade da família, queria alguém perto. Existem lugares que Deus separou para nós que não cabe ninguém conosco. Irmão, pega os profetas na Bíblia e na história. A maioria foram homens muito solitários. E isso é terrível. Porque o encargo profético, andar no profético, muitas vezes vai exigir de nós solidão. Ou solitude, melhor falando. Porque nós estamos sempre com Deus. Vai ter momentos em que nós vamos precisar ser frios e tomar decisões que nós não vamos agradar a ninguém. Vai ter momentos que nós vamos precisar parecer que nós somos insensíveis para viver a realidade profética. Tomar decisões onde não cabe ninguém. Porque o profeta ele está inserido numa outra dimensão a qual nós não estamos. Talvez eu estou aqui hoje, o profeta está lá na frente, em 2022. Ele está vendo coisa que a gente não vê. E ele está agindo, a gente fala: que cara insensível, isso não é de Deus, mas ele está numa outra realidade profética. Aí os anos passam, muda-se as estações e a gente fala: não é que ele estava certo? Não é que isso era uma verdade? E às vezes nós precisamos ser proféticos, mas nem sempre cabe às pessoas conosco. Nós precisamos às vezes romper com algumas ligações. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem que levar a carga um do outro. Então tem que caminhar com o meu irmão. Mas olha o que continua dizendo:
Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, está enganando a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. Ué, parece que está contradizendo, né, irmão? Primeiro fala para a gente levar a carga uns dos outros, depois fala que cada um é responsável por suas próprias obras e levar a sua própria carga. Porque nesse contexto, o apóstolo Paulo estava falando sobre a necessidade da gente suprir os irmãos. No momento de fraqueza, de fragilidade e aflição. Mas entendermos que eu sou responsável pela minha própria obra, pela minha própria vida. Minha mãe sempre dizia isso, a salvação individual no céu não tem roleta, não passa de 2 não. Ela falava mais ou menos assim, não passa de 2 não. Cada um na sua vez. Você pode ajudar as pessoas, você pode receber auxílio das pessoas, mas você precisa entender o que Deus exige de você. Outro ponto, nós estamos só dentro do aspecto familiar, no governo na família. Sara propôs para Abraão uma alternativa à infertilidade dele. Nós não podemos pegar uma realidade espiritual e submetemos a ela uma alternativa humana. Sara pega uma promessa espiritual e submete a ela uma alternativa humana. Agar, uma escrava. Deus liberou uma palavra, vocês serão pais de uma grande nação. Ela pega aquela palavra espiritual e submete a uma alternativa humana, a um jeitinho humano. Toma escrava aí, Abraão, deita com ela, que ela vai te dar um filho e assim Deus cumpre o que ele falou. Não dá certo. Todas as vezes que Deus libera uma palavra para você, meu irmão, e todas as vezes que essa palavra ela é uma chave para a sua vida, que ela vai mudar a sua história, que ela vai discernir, vai mudar completamente o rumo da sua vida, como eu acho que Deus está nos direcionando nessa noite, nesses dias, com palavras que vão ser chaves, que vão mudar, que vão cambiar a nossa história, que vão fazer mudanças significativas. Todas as vezes que Deus coloca uma palavra espiritual, nós não temos nenhuma solução humana para que aquilo se cumpra. É justamente uma realidade completamente espiritual. Nós somos, a partir do momento que nós recebemos aquela palavra, nós somos completamente dependentes da realidade espiritual de Deus. E isso, irmão, isso produz uma angústia muito grande. Você talvez tenha noção disso, ou talvez você nunca experimentou viver nesse nível. A gente fala muito sobre viver por fé. E viver por fé é você largar todas as alternativas humanas, é não ter uma saída com a força do seu próprio braço, com os seus recursos, com os seus amigos, com os seus pastores, com os seus mentores. É você depender única e exclusivamente de uma liberação de Deus. Mas ao mesmo tempo isso é glorioso, porque Deus nos imerge numa realidade espiritual, num lugar sobrenatural, onde a única saída para nós é um milagre. Então, se você quer viver milagres, você precisa entrar nessa estação. Se você quer ver o agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida, se você quer ver a mão forte de Deus operando sobre essa geração, você precisa receber essas chaves espirituais, tomar essas palavras para a sua vida e passar a acreditar nisso, entrar nessa estação. Nós falamos, eu quero viver milagres, mas então, viver milagres é estar num estágio de completa dependência do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo isso? Nós vamos viver milagres nesses dias. Querendo você ou não, se você faz parte dessa igreja, Deus nos inseriu numa nova estação. E quando muda a estação, nós temos que mudar a roupa, meu irmão. Quando muda a estação, nós temos que nos adequar. Então, querendo você ou não, nós não podemos deter o agir do Senhor. Deus é um Deus que o seu braço é forte, que a sua mão é forte e que toda a terra se sujeita à vontade dEle. Então nós somos levados, a palavra de Deus diz que aquele que o vento sopra para onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim somos nós, nascidos do Espírito. Nicodemos tentou discernir as coisas espirituais com uma filosofia humana, mas como, Senhor? Eu sendo velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus falou, cara, você não entendeu nada. É necessário que você nasça de novo, mas não da carne, mas do Espírito. Há um agir sobrenatural do Espírito que está conduzindo a sua noiva nesses dias. E nós precisamos estar inseridos nessa estação. Nós precisamos deixar que o Espírito nos conduza. A palavra de Deus em Cantares fala, já cessou a chuva, já foi embora o inverno. Ei, noiva minha, é tempo de você sair para fora. Existe uma estação diferente para nós precisamos entender isso.
Nós não podemos ser como a noiva que ficou ali na cama, deitada, adornada, já tirei as minhas sandálias, já aposentei o meu chamado, então estou aqui descansando. A noiva até tinha sensibilidade naquele momento, porque a palavra de Deus diz que quando o amado chega com o seu unguento e coloca a mão sobre a maçaneta, ela sentiu o cheiro do unguento sobre a porta, mas ela tardou-se em levantar, e quando ela levanta, o seu amado já havia ido embora, e tudo que ela encontra no meio do caminho são tutores, são líderes que a conduziram para um caminho de escravidão, de sujeitão, que bateram nela, mas que não a levaram ao seu amado. Então o Senhor chama a sua igreja para se levantar. Saia a noiva das suas recâmaras, saia do seu aposento, vista as suas roupas. O noivo, o amado está aqui. Eu não sei você, mas é como se eu já sentisse o cheiro dele. É como se eu já sentisse o cheiro da Mia, a sua unção, o seu unguento que vai ser derramado sobre nós. E é interessante porque ela deixa justamente as suas sandálias. As sandálias das quais Efésios 6 fala, a preparação do Evangelho. Ela negligencia o seu chamado por uma posição de conforto. Então nós não podemos submeter uma realidade espiritual a uma realidade carnal, amém? Então nós encerramos aqui os aspectos da família. Nós vamos falar sobre a cultura, a nossa relação com a sociedade. Vocês estão me entendendo? Hoje nós temos um grande desafio em comunicar com essa sociedade as verdades eternas. Nós temos como exemplo muito significativo a vida de José ali no Egito. E também dentro da perspectiva de governo, de autoridade. Como que Deus levanta homens e mulheres para ocupar postos de governo. Postos políticos, posições políticas também. Talvez um cargo de excelência numa empresa. Talvez uma liderança comunitária. E José é um exemplo disso. Mas antes de eu falar sobre José, eu quero falar sobre um amigo meu, o Derek. O Torresmo. Quem conhece o Torresmo Pipoca, do Congresso de Crianças? O Derek, ele é uma liderança na comunidade onde ele mora. Eu já estive lá na Vila Embaúbas, na região oeste de Belo Horizonte. E é impressionante como que eles são ativos na comunidade. E ele está ficando bem famoso nas redes sociais com as poesias que ele faz e posta na rua, para trazer um pouco de esperança para as pessoas no seu bairro, na sua comunidade, uma comunidade que sofre com a violência como nós sofremos. E várias pessoas de nome estão procurando ele, buscando ele para conversar, e está dando palestras. E ele faz parte de uma festa lá na comunidade, há muitos anos ele organiza, que é a final de um campeonato do time da vila. E ele faz essa festa para a comunidade comemorar. E não é uma festa cristã não, irmão. Tem baile funk, tem funkeiro famoso, tem MPB, tem pula-pula, tem um monte de coisa. Só que ele está ali como luz. Ele é ativo. Ele é uma das lideranças da comunidade, um dos organizadores do exemplo. E é cristão, é evangélico. Não fuma, não cheira, não rebola até o chão. Mas ele promove algo para a comunidade dele. Talvez os mais religiosos vão dizer, o que esse cara está fazendo aí no meio? Mas aquelas pessoas todas ali estão vendo um homem de Deus. Que é gente como eles, que come, que bebe, mas que não se contamina por essas coisas. Ele está inserido no lugar mais propício para pregar o Evangelho. E isso me chama muita atenção. Eu falo sempre com ele, falo, Derek, é fantástico o que vocês conseguem fazer. E eu sei do testemunho que eles têm ali na região. Do quanto as pessoas reconhecem a autoridade como homem e mulher de Deus, que ele e a sua mulher é ali na região. E nós precisamos entender isso. Nós somos crentes, muitas vezes power hand, já viu? Hora de mofar. A gente coloca a roupa de crente e vai para a luta. Aí passou a hora de mofar, a gente bate no relógio e volta para a nossa roupa, nosso dia a dia normal. E isso está completamente equivocado. O Senhor não nos chamou para ser crente power ranger. Que só na hora que o inimigo chega, só na hora que ele está no meio do conflito, a gente vai soltar umas faíscas de fogo, vai dar uns glória ali, vai entrar para a batalha e vai derrotar o inimigo, não. Nós precisamos ser luz em todo o tempo, amém, irmão? José no Egito é um grande exemplo de alguém que governou, mas José era extremamente zeloso em toda a sua vida. Isso já despertou ira nos seus irmãos, muitos anos atrás. Bem antes dele chegar onde ele chegou. Essa era uma característica que o levou para o palácio. O zelo que ele tinha pelas coisas que ele fazia. Esse zelo colocou ele na casa de Potifar e fez com que ele fosse destaque ali dentro.
E depois que ele foi por cárcere, ele fez com que ele fosse destaque dentro do cárcere. E depois que ele estava no cárcere, ele fez com que ele fosse para o palácio. 1 Coríntios 4, a palavra do Senhor diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu já preguei algumas vezes sobre isso. Então, nós temos 3 características aqui. Primeiro é que nós somos ministros. Ministro, nesse contexto, eram os homens que ficavam debaixo da embarcação. E ali debaixo da embarcação, eles remavam. Ficavam remando. Então, eles tinham um compromisso de segurar firme a nau não, né? O remo. Alguns conduziam a nau também do barco. Segurar firme o remo. E não soltar. Se você falhar, toda embarcação pode ser prejudicada. Ficavam num lugarzinho escuro, fedido, sem luz, onde ninguém via eles. Quer ser ministro do Evangelho? Olha a glória dos apóstolos aí, como o apóstolo Paulo fala. Olha o prêmio. Nós estamos muitas vezes conduzindo e nós não precisamos aparecer. Só existe um que precisa aparecer. Só existe um que precisa ser visto. Eu sei aquilo que ele me chamou para fazer e eu não vou largar isso. Eu vou continuar. Importa que a gente continue a conduzir, não importa que a gente continue fazendo. Não importa se eu apareça. Não importa se estão me vendo. Não importa se me conhecem. Não importa se o meu nome é famoso. Não importa quantos seguidores eu tenho no Instagram. Não importa quantas conferências eu estou indo. Não importa que eu estou fazendo aquilo que ele me vocacionou para fazer. Os homens têm que ver em mim um ministro. Então eles estavam ali conduzindo a embarcação, eles sabiam da sua importância. Segunda característica, dispenseiro, administrador da dispensa, ou almoxarife. O dispenseiro é aquele que cuidava dos alimentos no palácio, também das ferramentas do almoxarife. Então, quando a palavra de Deus fala que os homens têm que nos ver como dispenseiros, está falando sobre a nossa responsabilidade de administrar as coisas espirituais. Olha lá de novo, 1 Coríntios 4, 1 em diante. Dispenseiro de quê? Dos mistérios de Deus. Nós somos portadores dos mistérios de Deus. Aquilo que Deus confiou em nossas mãos é os mistérios de Deus, são as coisas de Deus. Então, quando o mundo vê a nós, eles têm que ver alguém que porta as coisas de Deus. O que José fez no Egito? Ele era portador dos mistérios de Deus. 2 companheiros de cárcere tiveram sonhos, cada um sonho. Não entendiam bolufas daquilo, porque era um sonho completamente espiritual. Mas havia um dispenseiro. Alguém que portava, alguém que tinha acesso aos mistérios, alguém que tinha um manejo espiritual, que podia entrar no ambiente espiritual e discernir as coisas. Então ele interpreta o sonho dos 2. E o que o levou até o palácio? Ele era dispenseiro. Quando o faraó tem um sonho, não entende bolufas daquele sonho, 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas. Eu imagino que ele pensou, que peste é isso? O que está acontecendo? Então ele consulta os magos, ninguém consegue resolver nada, mas havia alguém que era dispenseiro. Deus vai te colocar em ambientes onde talvez ninguém tenha uma solução para aquele ambiente. Talvez na sua casa, no seu bairro, no seu lar, no seu ministério, onde ninguém tem uma palavra que mude a realidade daquele lugar. Mas você, por ser dispenseiro dos mistérios de Deus, por ter acesso às verdades espirituais, você vai poder exercer influência naquele lugar e manifestar ali as verdades espirituais de Deus sobre aquele lugar. Foi isso que Deus fez com José. E ele foi o instrumento de Deus para livrar toda a terra da morte. Não só o Egito, toda a terra. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham acesso à realidade espiritual e que possam entrar no ambiente. Nós olhamos a economia está caótica, mas existe uma igreja que clama. Nós vamos acessar esse ambiente. Deus, nesse mês de julho nós estamos orando pela economia da nossa nação. Nós não somos só uma igreja do bairro, nós somos uma igreja do nosso estado, da nossa cidade, da nossa nação. E nós acessamos as regiões espirituais com autoridade, porque Efésios 1 diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós temos acesso a esse ambiente
ambiente. Pai, nós clamamos pelo céu do Brasil, nós clamamos que a economia dessa nação, Deus, sofra mudança, que essa nação prospere, que o Senhor direcione aqueles homens de autoridade. Pai, nós temos uma palavra para a nossa nação, nós declaramos portas abertas para esses dias, nós declaramos emprego, nós declaramos investimento, nós declaramos visão para aqueles homens. Pai, a sua igreja porta os mistérios espirituais, por isso nós profetizamos sobre o ministro da economia, sobre o presidente. É assim, irmão. Nós precisamos entender essa realidade profética que nós estamos inseridos e acessar esse ambiente em todas as áreas, porque nós temos livre acesso. Nós temos acesso a essas realidades espirituais. Só que a palavra de Deus diz também que exige-se dos dispenseiros que eles sejam fiéis. O dispenseiro tem que ser alguém fiel. E fidelidade é uma característica essencial de quem administra as coisas de Deus. E fidelidade está relacionada a ser íntegro naquilo que Deus confiou a gente para fazer. Irmão, Deus ele é muito zeloso com as coisas dele. E para Deus não vale meia verdade. Sabe por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul descumpriu completamente aquilo que Deus havia mandado ele fazer? Não. Porque ele descumpriu parte. Deus mandou Saul matar todo mundo. Mata todo mundo, os animais, todo mundo. Saul falou assim, eu vou matar todo mundo não, vou guardar algumas coisas aqui que são boas. Vou segurar algumas coisas. Fidelidade para nós pode ser o quanto aquela pessoa se aproximou do que nós exigimos. Fidelidade para Deus é a integridade daquilo que Ele pediu. Talvez o seu filho mais obediente, ele é parcialmente obediente. Mas porque ele obedece mais do que os outros, para você ele é obediente. Para Deus, obediente é aquele que cumpre com integridade aquilo que Ele pediu. Com totalidade. A medida de Deus não é a nossa medida. Nós precisamos entender que Deus requer de nós fidelidade. Veja José. Veja Daniel, a semelhança. Veja Esther. Pessoas que Deus levanta para governar, pessoas que Deus levanta com autoridade. Homens e mulheres que foram fiéis naquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Homens e mulheres que não se curvaram. Daniel não se curvou. Daniel, ele era um nobre. Naquele período Deus levanta vários profetas. Jeremias também foi levantado para profetizar no período babilônico. Só que Jeremias ficou ali no meio do povo. Jeremias não foi para o cativeiro. Deus levanta Ezequiel para profetizar também no período babilônico. Ezequiel foi para o cativeiro, mas Ezequiel não estava no palácio, então ele estava ali profetizando. E Deus levanta também Daniel para profetizar, só que aonde? No palácio. Deus levanta aquele homem e ele começa a exercer o seu chamado ali. Ele rejeita os manjares. Nós precisamos rejeitar as propostas desse mundo, irmão. Deus vai te promover, mas não são as propostas desse mundo que vão nos sustentar. Porque as propostas desse mundo podem até te promover, mas elas não te sustentam. Mas a proposta de Deus, elas podem até aparentar que está produzindo em nós fraqueza, mas elas nos sustentam. Porque Daniel recusa os manjares e vai se alimentar de pequenas frutas, legumes, verduras. E ele faz prova daquilo. E Deus o sustentou. Depois Daniel, ele sabia que ele corria risco se ele continuasse orando. Mas sabe como que Daniel tinha uma vida de oração? Com janelas abertas. Ele não tinha nada para esconder, a vida dele era transparente. Eu acredito que nesses dias Deus está levantando uma liderança, homens e mulheres transparentes. Pessoas no corpo de Cristo que são transparentes, que não tem nada do que esconder. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser andar comigo, você vai andar sabendo as minhas fraquezas. Porque eu não sou um super-homem. Eu não sou um super-homem. Se você se escandalizar com a minha fraqueza, você vai precisar achar um super-homem para andar com você. Porque ele vai errar. Ah, vou sair da igreja porque fulano falou isso comigo, porque Beltrano me chateou, porque Beltrano pecou, irmão, sai. Sai tarde, sacode a poeira do seu pé, vai para um lugar melhor. Que isso, pastor, você tem coragem de falar um negócio desse? Porque se o seu coração já está dividido para sair, você já saiu há muito tempo, só o seu corpo que está aqui. Não engana você mesmo, seja íntegro, seja verdadeiro, pelo menos com você mesmo. Se essas pequenas coisas for nos motivar a sair, irmão. Ah, pastor, você está sendo duro, vai ler João 6.
João 6, o que Jesus fala com seus discípulos? Abriram mão de tudo, da vida, da profissão, de tudo, para andar com ele 3 anos e meio, para ele falar assim, ó, vai embora vocês também. Os outros foram embora, vocês querem ir, pode ir. Sabe, ninguém é obrigado a nada, irmão. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala, como que eu vou? Para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Você precisa entender isso, que você está andando do lado de homens e mulheres frágeis, de barro, irmão. A glória não está no vaso, a glória está no tesouro que ele carrega. Daniel tinha integridade, a gente ama honestidade, até que as pessoas sejam honestas com a gente. Eu não gosto de falsidade. Alguém vira para você e fala, cara, você é ridículo. Você fala assim, como é que você tem coragem de falar isso comigo? Você não gosta de falsidade. A pessoa joga a verdade na sua cara, você se ofende. Aí eu não gosto de falsidade, como é que está essa roupa aqui? Ficou boa não, viu? Não combinou não. Nossa, pelo amor de Deus, é inveja. Já acha que é perseguição. Já acha, tudo volta para você. Nós somos filhos da luz e nós andamos na verdade, amém? Andar na verdade tem um preço, irmão. Ela vai nos ofender muitas vezes, ela vai ferir a nossa mente. A verdade fere a nossa mente. Entenda isso, todas as vezes que alguém prega a verdade fere a nossa mente. Sabe como que um pastor de ovelha em Israel diferencia a ovelha para qualquer outro bicho, um lobo, um bicho qualquer que estiver ali disfarçado de ovelha? Sabe como que ele diferencia? Quando ele acha meio suspeito ali o bolinho, centenas de ovelhas, tudo aglomerado, e ele vê um bicho suspeito, ele sabe como que ele diferencia? Sabe como que ele arrisca para saber se é de fato uma das suas ovelhas ou um lobo? Ele pega o seu cajado e ele fere a cabeça. Cruel, né? Não é à toa que o salmista diz no Salmo 23, o teu cajado e a tua vara me consolam. O pastor fere, ele diz, isso aqui é uma ovelha, isso é lobo, pega o cajado, dá um pulo e dá na cabeça. É isso que a verdade faz conosco. Ela fere a nossa cabeça. Se você for ovelha, você volta para o seu pastor. Se você for lobo, você vai embora. Isso é uma das maiores verdades espirituais que eu aprendi. Se você é a ovelha, você segue o bom pastor. A verdade não vai te mandar embora. Se você for lobo, nós precisamos de homens íntegros. Janelas abertas. Que não se proste quando a buzina tocar, quando a trombeta tocar, que não se curve. Daniel não se curvou. Eu quero orar por você nessa hora. Fique de pé. Nós estamos dentro do horário, amém? Até 8 horas ainda é dentro do horário. Eu tinha muitas coisas para falar, eu acredito que aquilo que era necessário, Deus permitiu que eu falasse. E hoje nós vamos fazer diferente, mano. Sei que a gente ama mover. Eu gosto. Mas hoje eu quero que você saia daqui com